Tudo bem com você? Como é que você está desde a última vez que nós nos vimos? Eu espero que você esteja muito bem. E hoje a gente está aqui para conversar e continuar batendo um papo bem gostoso sobre saúde. Lembra que eu falei que eram 7? Uma já foi. Agora a gente vai falar sobre saúde emocional. Como é que está aí? Como é que você está vivendo, ainda mais nesse tempo de pandemia? Saúde emocional, e a gente tem o Eduardo Amorim, que é um psicólogo, que está aqui. Obrigado, Eduardo, por aceitar o convite de estar aqui conosco. Relacionamentos saudáveis agregam retornos importantes e fortalecem laços como confiança, amor, companheirismo, amparo, compreensão. Como você cuida e mantém as atividades, mantém ativas suas relações consigo mesmo e com os outros? Como você lida com as suas emoções? E qual o impacto de estar com outras pessoas? E Ótimo. aí, Eduardo, vamos conversar um pouquinho sobre isso, falar dessa saúde emocional? Que é mais fácil do que parece. Que é muito mais fácil do que parece. Então vamos lá. Como é que a pessoa, nesse momento, né, de pandemia, isolamento, distanciamento... Primeiro que eu acho esse termo meio complicado, de isolamento social. Não tem como... Hoje, já sendo assim, claro, já não temos mais um isolamento social. Né? Foi naquele primeiro mês, 2 meses de pandemia. Então, isolamento nós não temos. Hoje nós temos uma tentativa de um distanciamento. Bem pensado. Mas é só você andar aqui em Barra que você vai descobrir que não tem um distanciamento real, social. Mas o medo continua por aí. Essa é a questão. Eu acho que nós estamos muito mais distantes pelo medo do que de corpos. Hoje o distanciamento social ele é muito mais pelo medo do que simplesmente pelo afastamento de 1,5 m. Né? Hoje eu tive o privilégio de andar ali no centro em Barra, ou lá fora, como diz aqui em Barra, é lá fora. E lotado, e as pessoas se esbarrando, acabou um pouco aquela ideia de distanciamento. Infelizmente. Mas quando a gente para pensar, o pior distanciamento não é na rua. O pior distanciamento sou eu para com o outro, da forma com que eu penso. As pessoas começaram a criar padrões de distanciar ao ponto de não querer mais estar próximo do outro. Sim. E isso pode se tornar patológico. Se a gente for pensar, a internet, né, ela trouxe aproximou quem estava longe, mas distanciou quem estava perto. Exato. Eu vou pegar um exemplo. Existe um conceito sociológico que chama de entrincheiramento social. O que é isso? É a criação de trincheiras para que ninguém ultrapasse aquele limite. Hoje é o que a gente vive muito. Estamos entrincheirados nas nossas casas, nos nossos celulares, Sim. com o rosto colado no celular, falando com gente de muito longe, às vezes pessoas que nem importam, sobre coisas que importam menos ainda, e a gente não olha quem está do lado de casa. Eu trabalho há algum tempo aqui, eu ouvi um relato uma vez, que eu achei muito duro, que o pai e o filho só conversam em casa pelo WhatsApp. Isso é um distanciamento. Eles moram juntos e só conversam pelo WhatsApp. Não, eu já vi um adolescente fazer isso, de ligar pro pai do quarto. Dá para trazer água? Sim. O pior é que o pai foi levar. A minha pergunta é, eles estão mais próximos ou mais distantes? Mais distantes. Antigamente, o centro da casa era a mesa. Sim. Onde todos se reuniam. Eu tenho uma lembrança disso, que eu perdi o meu avô paterno aos 7 anos de idade, mas era obrigação de todos os filhos, às 9 horas da noite, estarem todos em casa para oração, para estarmos juntos e estarmos à mesa. Né? Passou um tempo, o centro da casa passou a ser a televisão. Todo mundo sentava na frente da televisão, pegava o seu prato, comia. A mesa já foi para um lado. E hoje não tem mais centro de nada, porque está todo mundo dentro dos seus quartos com o celular. Eu gosto muito de uma fala do Mário Sérgio Cortella, que ele cita exatamente isso. Ele fala que as casas tinham 4 sofás.
Quando a televisão chega, as casas passam a ter 2 sofás. Tinha gente o suficiente para sentar nos 4. Uhum. Se você tira 2, para onde foram essas pessoas? É verdade. Elas já não estão mais presentes. Uhum. Só que quem ficou no centro passou a ser a TV. Hoje quem está no centro não é a TV. Vou te dizer que nem tanto o celular. Eu conheço muita gente que finge que está no telefone só para não ficar perto de gente. Porque eles não têm nem tanta coisa para ver, porque já foram atualizados ali. Já acorda com a primeira coisa que a gente faz. Pega o celular para ver. Ou para desligar o... Não, para ver o WhatsApp. WhatsApp, redes sociais. Instagram, o que for. Exato. Então, às vezes nem é muito mais essa questão do telefone e mídia social. É mais a fuga. A fuga da própria realidade. Isso está afetando as relações. Sim, eu tenho uma amiga que ela disse que fez uma festa para a filha adolescente e colocou tudo lá na mesa e de repente ela subiu no terraço e ela olhou, estava aquela fileira de adolescentes, todos conversando, sem falar absolutamente nada, todos com o celular na mão assim. Sim. E ela falou, como é que é isso, gente? Eu já fui num evento muito interessante. Quando eu cheguei lá, tinha uma cestinha e a ideia era o seguinte: quando você chega, você pega o seu celular e bota na cestinha. A dor que a gente sente de fazer isso é impressionante. Parece que você está perdendo um pedaço do corpo. Exato. A gente começou a ficar tão dependente daquilo ali que se você sai de casa sem telefone, você fala, tô pelado. É verdade. Eu tenho um amigo que ele não gosta de telefone. Não gosta. Ele detesta. Ele já é um senhor de idade, mas muito ativo. Aquele cara, gente boa. E ele não usa telefone. E eu falo, Luiz, como você consegue? Ele fala assim, cheguei até aqui sem. Pra que eu preciso? E eu falo, você vai sair na rua, você não vai ter como entrar em contato. Você vai... Só que para pra pensar. 30 anos atrás, como é que as pessoas iam na rua? Sem nada disso. Você sabe que outro dia, para poder, eu tinha que fechar um trabalho, eu tinha que entregar um trabalho de final de curso e eu não estava conseguindo sentar para estudar, porque toda hora era blim, blim, blim. Aí você vai e automaticamente você quer pegar, saber qual é a mensagem, né? Tá ali. E eu decidi o seguinte, hoje eu vou estudar e vou sentar para escrever. Desliguei o celular, liguei para a família e avisei assim, estou bem, mas fora de área. Como eu rendi. Sim. Você tem como dizer para mim o quanto o impacto disso aqui, desse aparelhinho, tem sido nocivo para as emoções, para as pessoas? Meu trabalho de conclusão de curso na faculdade foi exatamente sobre isso há algum tempo atrás já. Né? Eu falei sobre o uso excessivo das comunicações virtuais para a adolescência. Isso há algum tempo atrás. Então as coisas já evoluíram muito. Uhum. E alguns anos atrás já era de uma influência nociva muito grande. Para começo de conversa, hoje nós temos muito mais, já são dados reais, problemas com os olhos oftalmológicos, na coluna, porque como que a gente segura o telefone? A gente para ele para baixo e curva o corpo. Não, eu sou massoterapeuta também, eu sei que a pessoa vai ficar no final do dia. Como é que eu até coloquei isso aqui para melhorar. Problemas nos dedões que antes eram usados só para dar espaço. Quem fez datilografia lembra, você fez, espaço. Agora virou. Adolescente faz isso com uma rapidez, eu tenho uma dificuldade de fazer isso, mas como é que se escreve com dedão, gente? Aqui, assim, curvado, vai ter problema na cervical. E como é que o adolescente escreve? Ele fica todo dobrado em cima de uma cama. Então, pode haver uma atrofia nos membros inferiores. Olha que a gente ainda nem falou de emoção. É verdade. A gente falando de fora para dentro, a gente já para ver que isso está influenciando muita coisa. Sim. Isso influencia dores, influencia o próprio isolamento do eu. Se eu tô focado no meu telefone, às vezes eu só tô focado em mim. Porque é tudo pra mim agora. Existe um outro ponto. Se eu não foco em mim, o que também acontece, eu foco só no outro. Então eu me abandono. Parar pra prestar atenção nessas duas linhas. Ou eu foco muito em mim,
ou eu foco só no No outro. outro. Eu entro em desequilíbrio. E é interessante que aí a gente vem para uma fala de Jesus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Exato. Eu sempre uso esse texto porque eu falo que ele é um texto pós-religioso. Sim. Ele é um texto muito fiel à vida que a gente tem hoje. Eu não posso pensar no outro sem que eu pense em mim, senão realmente eu entro em desequilíbrio. Se eu amo alguém, eu dou mais atenção para uma pessoa, a mais do que a mim, ela vai estar superior a mim. Então, eu vou estar em desequilíbrio. Se eu me amo além do que o outro, é um bom início para um narcisismo clássico. Sim. Só penso em mim. Qual é o equilíbrio? Pensar em mim, cuidar de mim, para que, então, eu cuide do outro. E aí a gente vai pro avião. Quem já andou de avião sabe disso. Antes de colocar a máscara no outro, coloque em você. Exatamente. Né? Se eu não colocar a máscara em mim, eu não vou conseguir ajudar o outro. Exato. E isso é equilíbrio emocional. Isso é saúde emocional. Eu preciso estar bem para cuidar. Hoje o que acontece? Nossa, como eu ouço isso? Muitos adolescentes falam pra mim, eu vou fazer psicologia porque eu dou muito conselho para os meus amigos. E eu falo, que bacana, você ouve o problema de todo mundo. E quem ouve o seu, né? E quem cuida de você? Geralmente o que acontece é eles quebrarem. Sim. E quando quebra, aí dá mais trabalho. O meu nicho, por exemplo, meu nicho terapêutico é adolescência e universitários. Eu tenho pessoas mais velhas, tenho pacientes idosos e tal, mas o meu nicho central é essa galera mais nova. Por quê? Primeiro que eu tenho muitos colegas que não gostam de atender o adolescente e o jovem, porque falam que eles não são muito coerentes, são um pouco chatos. E eu adoro. Eu falei hoje sobre isso na hora do almoço, né? O adolescente, tem muita gente que gosta de trabalhar com criança ou gosta de trabalhar com o pessoal mais adulto. Mas quem é esse adolescente? Sim. Que não é mais criança, mas também não é o adulto, né? Sim. O seu corpo está mudando, está em constante mudança. Minhas pernas estão crescendo, espinha no rosto, minha fala está mudando, eu estou esticando, os hormônios estão fervilhando. Quem sou eu? Sim. Eu escrevi um livro, chama Ideias para Não Quebrar a Cara. Eu saí correndo, gente, me perdoe, esqueci em cima da mesa. Puxa E vida. o primeiro capítulo do livro é esse, quem sou eu? Olha, que legal. Eu preciso pensar em mim primeiro. Sim. Porque se eu não sei quem eu sou, como que eu vou cuidar de alguém? Ou de outrem? Isso é muito complicado. E o adolescente sofre muito nesse momento. Sim. Principalmente, ele está tão focado em aparecer para o outro, é só você olhar as mídias sociais. Eu sempre faço uma fala que é o seguinte, você tem Instagram para mostrar que você está bem demais. Você tem Twitter para ser o seu muro das lamentações. É no Twitter que você fala o que é bom, o que é ruim, o que não é legal. Você xinga a sua família no Twitter porque seu pai provavelmente não tem Twitter. Você só tem Facebook porque a sua avó e a sua tia têm Facebook. Então, quando se trata da família, eles querem te marcar, então você tem o seu Facebook. Você tem... E se a gente vai pegando as redes, enfim, você vai vendo que cada uma tem a sua função. Nenhuma delas... Até posso citar um, exceto o Twitter ali, onde você expõe mais verdades, mas na maioria delas, você mostra uma vida que você não tem. Sim. Uma alegria que você não tem. Então você começa a promover uma qualidade de vida que na verdade não é sua. Quantas pessoas você já viu tirar foto com um iPhone do outro e postar no seu perfil? Ou tirar foto num carrão e postar no seu perfil? É mostrar o que eu não tenho para quem não importa. Eu costumo dizer, a gente vai até depois falar sobre saúde financeira, mas a frase que eu uso é: eu gasto o dinheiro que eu não tenho comprando coisas que eu não preciso para agradar quem não gosta de mim. Exatamente. Só que hoje essa é a ideia de sucesso. Pensando muito nessa questão do emocional, uma área que tem crescido muito, eu tenho recebido muita gente nessa área, é na área financeira. Muita gente tem procurado psicologia para tratar a questão financeira. E o que eu ouço muito é: eu preciso disso aqui, eu preciso. E quando a gente começa a apertar e ver se precisa mesmo, descobre que é exatamente isso.
é mostrar para quem não importa uma coisa que não é minha. E começa a viver em cima desses enlatados americanos, né? Que você tem que conquistar, você tem que fazer, deixe o seu dinheiro trabalhar para você. Nada contra, eu concordo com isso, muito legal. Mas as pessoas começam a focar totalmente nisso e vão se abandonando no processo, ao invés de cuidar de si, desfrutar do que tem, para viver de uma forma melhor. Falando de emocional e a gente falando de relacionamentos saudáveis, vamos pensar numa coisa aqui. Pessoas têm valor. Sim. Coisas têm preço. Exatamente. E quando eu não sei o meu valor, eu passo para a categoria de preço. Eu precifico. Eu viro coisa. Sim. E aí vou pegar as mulheres, né? Que seria mais. Quantas mulheres têm se tornado reféns de relacionamentos nocivos porque não sabem o seu valor? Sim. E estão na categoria de coisa. Infelizmente. Como mostrar o valor para as pessoas, né? Descobrir o seu valor. Esse é o tempo em que as pessoas vendem o que quer que o outro acredite. Volto para a rede social. Uhum. Tem uma expressão hoje em dia que é o velho da lancha. Que eu acho muito legal essa ideia. Não, arruma um velho da lancha para você. Tá provando para a menina que ela tem que arrumar um velho, um idoso, Uhum. para bancar suas vontades. A minha pergunta é, será que isso não é uma prostituição? Disfarçada, né? Nem tão disfarçada, quase que escancarada. É. Porque a gente tá vivendo um tempo onde, não, vai lá e arruma o velho rico, ou quem trai é quem tem. Ouço demais. Ele é casado, eu não sou, quem traiu foi ele. Como se ela não fizesse parte desse processo. Então, se ela não faz parte do processo, que valor ela está se dando? Infelizmente, a gente também está vivendo um tempo onde, quando você fala de valores, quando você fala de cuidado, quando você fala do mundo feminino, sendo homem, você está sendo antifeminista. Porque você está exigindo da mulher uma qualidade de vida que, ela tem que fazer o que ela quer. Eu concordo plenamente. Eu sou feminista, assumido. Sou muito feminista. Porque eu acredito que o feminismo para a mulher é valorizar quem ela é. Infelizmente, vivemos um tempo onde muitas meninas, não são todas, Sim. valorizam só o que é possível vender. Então ela já se precificou. E o que você acha que isso pode ser? Uma carência emocional? Tentar repor algo físico, psíquico, com algo material? Um pouco de tudo. Óbvio que a gente vai pegar muita questão intrafamiliar. Que criação foi essa? O que carinho ela recebeu? Que pais foram esses? Mas isso não é regra. Você pode ter uma menina criada numa família super bacana, muito bem cuidada, e ainda assim se vê dessa forma. Uhum. Porque a gente não pode negar o Zeitgeist, né, que é o espírito de espaço-tempo do local. Toda a nossa época tem um espaço e tempo que nos rege. Então muitas dessas meninas e meninos também, Sim. não vamos olhar só Só para pro lado feminino, claro. eles se vendem para o espírito do tempo. Porque eles olham e ser é ter, então eu preciso ter. Porque entendo, eu sou. Essa é a ideia. E o que eu vou fazer para ter? Você vale pelo que você tem, não pelo que você é. Exato. Muita gente consegue romper com essa barreira. Uhum. E falar assim, não, eu não me importo. Eu sou quem eu sou. Mas eles são os estranhos. Na maioria, a gente vive do que a gente aparenta. Então, uma coisa que eu trabalho muito, muito assim, faço um esforço grande em terapia é autoconhecimento. Porque uma vez que eu começo a me conhecer, eu não tenho mais preço, eu tenho valor. Então, uma vez que o indivíduo se conhece, ele fala assim, não, eu não vou aceitar isso aí. Eu não vou aceitar ser subjugada, eu não vou aceitar ser Amélia, que não tinha a menor vaidade, eu não vou aceitar. Só que você não precisa gritar para o mundo que você não vai aceitar. Você só não aceita. Então você começa a sair de lugares, a mudar de posturas,
abandonar supostos amigos, porque são supostos, não o são. Abandonar muita coisa e criar novos ciclos, novas pessoas, onde elas valorizam quem você é. Sim. Hoje eu tenho assim o privilégio, e eu digo que é um privilégio porque na terapia você vê o desenvolvimento ali. De ver muita gente que chega lá não sabendo quem se é. E quando você olha hoje, você fala, meu Deus, uau! E às vezes é preciso até mudar geograficamente para você descobrir quem você é, né? Também. Isso aconteceu comigo. Eu sou angrense, né? Eu sou de Angra dos Reis, vim pra cá. Eu mudei geograficamente. Isso ajudou muito no meu crescimento. Mas eu aprendi que não é mudando de lugar que eu mudo de problemas. Sim, eles vão com você. Porque eles vieram comigo. Então eu parei, analisei em volta e falei, opa, tá na hora de enfrentar. E comecei a enfrentar. Na terapia eu percebo muito isso. Meus pacientes não mudaram de barra, continuaram aqui, só que eles mudaram de ciclos. De ciclos de pessoas, ciclo de ideias. Eu sempre falo o seguinte, O espelho. deixa eu tentar me explicar, né? A vida é uma espiral. A vida é uma espiral. Ela é uma espiral ascendente. A gente vai passar pela mesma fase várias vezes. Até que eu aprenda. Eu só vou passar de fase quando eu aprender. Se eu não aprendo e mudar quem eu sou, eu vou continuar no mesmo lugar, fazendo as mesmas coisas. E uma frase que eu não gosto, eu ouço muito. Barra do Piraí só serve para ir embora e para envelhecer. E eu discordo, porque eu vim para cá. Ou para dormir, né? Cidade dormitório. Exato. Eu discordo plenamente. Eu moro aqui, eu cresço aqui, eu trabalho aqui. E agora eu sou barrense mesmo, porque eu tenho casa aqui. E, enfim, esse é o lugar que eu escolhi. Falando sobre autoconhecimento, como é que a pessoa faz para encarar o espelho? Olhar para isso aqui. Vou te falar, uma das coisas mais difíceis hoje é o espelho. É encarar O espelho. e ver e reconhecer a pessoa que está aqui. Como é que ela faz? Eu vou fazer um desafio para você que está assistindo. Se você puder, dá um pause no vídeo. Vai lá no espelho. Se olha 1 minuto. 1 minuto. Olha para quem você é, vê o que você enxerga. Volta pro vídeo. Dá play mais uma vez. E você vai parar para pensar. O que você enxergou? Eu vou te dizer uma coisa. A maioria de quem está me vendo não vai conseguir completar 1 minuto. Não. Eu fiz um evento agora, exatamente no sábado, que o nome do evento era Encarando o Espelho. Voltado para mulheres. E algumas conseguiram entrar, olhar para o espelho e dizer, eu sou isso, isso, isso. Outras sentaram, não abriram os olhos diante do espelho e saíram de cabeça baixa, sem se reconhecer. Sim. Eu fiz um evento, eu e minha irmã também é psicóloga, meu irmão também, somos 3. 4 irmãos, 3 psicólogos e uma pessoa normal, né, que é a Ju, ela é normal. 3 psicólogos e uma normal. E eu fui dar uma palestra com a minha irmã num evento que tinha 300 meninas e aproximadamente 100 e alguns, um tanto de meninos. Quando nós chegamos lá, nós tivemos a ideia de trocar. A palestra que eu tinha preparado para os meninos, ela deu e eu fui dar a palestra para as meninas. Então você imagina, um público de 300 mulheres. Eu, homem, diante daquelas mulheres, eu falei, o que eu vou fazer? E a palestra foi fluindo e foi muito interessante. E dentro da minha palestra tinha o espelho. E nós fizemos isso. Nós colocamos um espelho e fomos trazendo grupos e grupos. Foi a experiência mais chocante que eu já tive dando palestra na minha vida. Porque eu via pessoas caindo no chão, chorando compulsivamente, em desespero, porque elas se olharam no espelho e não conseguiram ver quem elas eram. Aquilo durou uma tarde inteira, porque a gente não ia deixar ninguém ir embora sem que houvesse um acolhimento.
Nós acolhemos 100%. E a dor que nos causou depois foi pensar mulheres lindas, mulheres poderosas, que quando se olharam, não se reconheceram. E isso nos chocou porque a maioria delas tinham entre 15 e 25 anos. E não ter essa identidade, não é, não saber quem se é, Sim. o quanto isso impacta na saúde. Totalmente. Porque se eu não sei quem eu sou, para que eu vou cuidar de mim? Já parou para pensar? Se eu não sei de quem eu estou cuidando, para que eu vou cuidar? Se eu não sei se é do Eduardo, quem é o Eduardo, para que eu não vou comer algo que vai me fazer mal? Para que eu vou evitar o uso de substâncias? Uma vez que eu não saiba quem eu sou, para que eu vou cuidar de mim? E hoje, nunca se vendeu tanto ansiolítico como está se vendendo nessa época. Sim. A palavra hoje é depressão, é ansiedade. E como resolver isso? Por que as pessoas estão ficando depressivas? É claro que a gente tem hoje um momento de pandemia, é um extra. Sim. Mas antes disso já havia uma crescente de pessoas estando deprimidas. E antes se dizia que depressão é frescura, isso é coisa de gente rica, mas já foi comprovado que depressão é uma doença que precisa ser tratada. Sim. Não é? E por que as pessoas estão entrando nessa rota de colisão e ficando depressivos? Nós estamos no meio de uma pandemia viral. Isso nos assusta. Mas eu vou te dizer, daqui a 10 anos nós vamos ver a pior pandemia da humanidade. Que é uma pandemia emocional. 10 anos? Porque daqui a 10 anos, em média, são os cálculos que se fazem, quase metade da população mundial vai estar em processo depressivo. Eu estou achando 10 anos muito tempo. Até porque é uma tendência. O que aconteceu com a pandemia foi adiantar o que nós viveríamos daqui a Sim. 5 anos, se adiantou em 8 meses. Exatamente. A depressão, primeiro, é um processo químico neural. Então, isso é um fato externo simples a nós. Mas ela também é um processo cognitivo comportamental. Ela começa no meu comportamento, comportamentos que eu posso evitar, pensamentos que eu posso evitar para combater, sim, processos químicos. E o que a pessoa pode fazer? Como é que ela pode perceber que ela está entrando nessa rota? Então, se você pegar o DSM hoje, existem alguns fatores no DSM que já vão te dar clareza. Fadiga excessiva, culpa excessiva, perda ou ganho de peso sem dieta prévia, sentimento de tristeza por muito tempo, pensamentos de morte ou sobre a morte. Nós temos 9 fatores. Lembrei de 5 aqui. Para o DSM-5, dos 9, se a pessoa tiver durante 6 meses 5 desses fatores, ela está dentro de um processo depressivo maior. Explica para o pessoal o que é DSM. DSM é o Manual de Diagnósticos de Doenças Mentais, né? Que é americano. Então, é a bíblia do psicólogo e do psiquiatra. Não, e outra coisa, doença mental não quer dizer que você é louco. Tem coisas Exatamente. diferentes. Explique isso, porque todo mundo Olha, corre eu de vou te dizer psicólogo uma coisa achando que é... 10 anos atrás, quando você falava de psicólogo, psiquiatra, tinha essa ideia da loucura. Da loucura. Hoje é basicamente o oposto. Hoje as pessoas vão ao psicólogo, vão ao psiquiatra porque virou moda. É. Eu recebo muita gente assim. Eu não sou muito convencional. Eu gosto de trabalhar com quem precisa. Eu não atendo quem não precisa. Ah, você está sendo arrogante. Não é isso. Eu tenho uma prática de trabalho. Então eu simplesmente falo, olha só, você não precisa de terapia. A minha primeira fala quando eu sou abordado por um paciente é, a primeira sessão é para saber se você precisa de terapia ou não. As pessoas falam assim, não, mas se eu estou te procurando eu preciso. Eu falo, não, talvez você precise de outra coisa. Talvez a sua questão seja orgânica. Já aconteceu um fato, eu recebi, só pra gente elucidar. Uma paciente chegou pra mim, e eu ouvi no relato dela, eu falei, não existe nada que faça isso. E eu propus a ela o seguinte, olha, procura um endócrino,
né? Vai num clínico geral, procura um endócrino. E no endócrino, você vai fazer um exame dos seus hormônios para você descobrir como é que você tá. Isso quer dizer que o psicólogo ele não trabalha sozinho, né? Não Ele tem trabalha uma sozinho. equipe multidisciplinar que vai... Exatamente. Quando ela... E eu falei, eu só vou te atender quando você me trouxer uma devolutiva do endócrino. Quando ela chegou e me procurou mais uma vez, ela fala, eu não preciso de terapia, porque eu descobri que eu tenho XYZ. E isso altera o meu humor. 3 anos depois eu encontro com essa moça. E ela fala, eu quero te agradecer. Eu falei, pelo quê? Eu te atendi um dia. Ela, porque você não mentiu. Você podia ter me atendido, arrancado meu dinheiro e não me ajudado a me cuidar. Então, ótimo. A partir daquilo, por incrível que pareça, ela engravidou. Olha... O corpo se reorganizou, porque não era terapêutico, era orgânico. Legal você falar sobre o corpo se reorganizar. Vamos falar de 2 elementos, 2 sentimentos que tiram as pessoas do eixo. Sim. Medo e culpa. Melhor ideia, para ficar muito mais fácil. O medo, ele pode produzir uma ansiedade. Porque o que é a ansiedade? É o medo do ato não presente. Como assim? Eu só posso... Vamos dizer que eu tenho medo de canecas pretas. Uhum. Ela está aqui presente. Eu olho para a caneca e isso me dá medo. O que é o medo? É a lembrança de que a vida é finda. É a lembrança de que eu posso morrer. Então isso me causa uma angústia. Essa garrafa ameaça a minha vida. Então eu atribuo a ela isso. Então eu tenho medo. Se ela não estiver aqui e eu olhar para cá e falar assim, vai ter uma garrafa preta. Eu estou projetando um medo quanto o fato não presente. Não está aqui, mas eu estou sentindo o mesmo medo. Isso é ansiedade. Ansiedade é o medo frente ao não presente. Não aconteceu, mas eu já estou trazendo o medo para cá e sofrendo realmente, não é de mentira. Sim. Eu estou sofrendo de verdade por uma coisa que não aconteceu. Isso é ansiedade. Então o medo... E a ansiedade pode virar fobia? Pode virar fobia. Pode virar pânico, ou pode vir do pânico e virar ansiedade, ou vir da fobia e virar ansiedade. Esse é um fato. A culpa me remete ao passado. Quando eu me culpo de forma excessiva, eu me prendo nessa culpa. Existem pessoas que não se sentem perdoadas e se mutilam por conta disso. Exato. A chance de essa culpa, não vou dizer que ela gera, mas ser um dos fatores diversos que te puxem para uma patologia depressiva, pode acontecer. A culpa não gera depressão, mas ela participa do processo. É como se a pessoa estivesse no chão e muita gente chutando em volta. A culpa seria uma das que estivesse chutando. E como é que se livra da culpa? Perdão. Perdão é um processo que não é fácil. Todo mundo consegue perdoar? Tecnicamente, sim. Perdoar não é esquecer. Exatamente. Na prática, não é tão fácil. Mas é possível. Eu sempre digo uma coisa. Não é fácil, é simples. Você falando de perdão, eu lembro de uma situação onde eu, depois de uma decepção com uma pessoa, uma decepção amorosa, eu entrei num processo de depressão. E eu saía da minha casa, ia para o trabalho, e do trabalho para casa. E um belo dia, eu orando, né, naquela tristeza, e senti Deus falar comigo, e ele falou, você vai lá perdoar essa pessoa. Eu falei, não vou nada. Por que eu vou perdoar se eu fui lesada? Não vou perdoar, não. Vai. Eu falei, não vou fazer isso. E eu falei, mas por que eu tenho que perdoar? Porque você está morrendo. Sim. Eu estava tão para dentro de mim, e eu tive que sair e liberar perdão, e só assim ser livre. Sim. Né? O quanto a gente não se conhece, né? O quanto você precisa se conhecer para saber aonde você vai. A culpa está em mim, não está no outro. E o quanto eu sou responsável por deixar o outro fazer isso comigo? 100%. 100%. A culpa sempre é minha. Sabe qual é a questão? A gente tem que sair da posição de coitado, vítima, né? para a posição de culpado. Quando eu sou culpado da minha decisão, eu assumo a mudança.
Sempre assim. Quando eu paro. Assumir responsabilidade. Exato. Por incrível que pareça, até adoecer é uma escolha. Eu tenho também um outro exemplo disso. Quando minha mãe faleceu, isso fazem 7 anos, eu entrei num processo estranho. Engraçado isso, né? Às vezes você pensa que você tá preparado para isso e aí você vai descobrir que você não está. O quanto o emocional ele é traiçoeiro. Eu achei que a minha mãe, eu achei que eu estava bem, mas fazendo todas as coisas, fiz um enterro, tudo certo. Depois, eu não conseguia sair de casa para trabalhar. Eu tinha uma sensação de que alguma coisa ia acontecer comigo, porque a minha mãe era aquela que intercedia, era aquela que orava por mim. Embora a gente não morasse junto, morasse separados, mas havia um medo de saber que ela não estava mais ali. E eu vinha a adoecer fisicamente, né? O emocional foi uma carga de estresse muito grande e eu tive que me parar e começar a conhecer a Neuza. Quem é você? Sim. Que tipo de sentimentos estavam permeando? Você usou uma coisa muito interessante, uma fala que eu passei a adoecer no corpo. Toda doença é psicossomática. Sim. Para pensar comigo. Se você dá uma topada com o dedinho na quina da mesa, vai doer. Aí você fala, isso não é psicossomática. Claro que é. Você vai querer bater em Deus e o mundo, jogar a mesa pra cima. Não afetou teu emocional? Claro que afetou. Toda doença vai mexer com a minha cabeça. Porque a doença está em mim. E quem pensa a doença sou eu. Quer ver um outro exemplo? Quando a gente fala em doença, e eu sempre cito isso. Em alguns casos, Eduardo, são em todos, eu nunca vou ser generalista para nada. Em alguns casos pode ser que não. Mas num processo depressivo, por exemplo, quando ele é muito grave, eu sempre falo o seguinte, nós vamos precisar caminhar juntos. Você vai precisar procurar um psiquiatra, tomar remédio e fazer a terapia, como 2 muletas. E é o seguinte, as pessoas têm resistências à medicação. Porque elas falam assim, eu vou ficar tomando remédio para a cabeça? Eu vou tomar remédio para a cabeça? Eu sempre falo uma coisa simples. Se você tem pressão alta, você não vai ter que tomar um captopril, um losartana? Qual é a diferença do remédio psicotrópico? A sua doença só não está no corpo. Ela está na forma de pensar. Mas você também não pode ficar dependente do remédio, né? Exato. Entrar no processo de que eu não posso mais sair sem ele, eu não posso mais viver sem ele. A questão são 2 muletas. Muletas são para serem abandonadas. Você precisa caminhar, usá-las o quanto for necessário, até que não seja mais necessário. Mas aí eu vou precisar aprender a andar, né? Exato. A terapia é para sempre? Não. Sempre falo isso. Se o paciente quer ficar comigo para sempre, ele procurou o terapeuta errado. Porque o terapeuta é uma muleta. Ele precisa estar com você até que você não precise mais dele. As decisões são suas. Exato. Em algum momento você vai olhar para mim e vai falar, eu já consigo andar sozinho. E esse é um dos dias mais legais. Quando as pessoas começam a ter essa ideia de que dá para viver sozinho. Eduardo, diz para mim uma coisa. Que conselhos você dá para que um ser humano normal, hoje, nesse momento que a gente está vivendo, tenha um mínimo de qualidade de vida nas suas emoções, ou seja, qualidade emocional, saúde emocional. Quais são, o que ele não deve fazer e o que ele deve fazer? Olha, 2 ideias simples. 1, cuide de você e do que você ensina. A gente sempre ensina para as pessoas. A gente sempre ensina cuidando, sempre ensina agindo, sempre ensina falando. Mas eu moro sozinho. Mas você ensina para a humanidade como viver. Quando eu cuido de mim, eu penso em mim, eu me valorizo. Quando eu olho para mim e quando eu ensino alguém a viver assim, pronto, eu vou ter um emocional tratado. Se eu pensar somente no outro, viver em função do outro, respirar o outro e de forma alguma pensar em mim, e culpar o outro, né? Sempre. Essa é a questão. A vida não é difícil, ela é simples. Não é fácil. Muito obrigada, Eduardo, por ter estado conosco nesse momento.
Vai lá para o seu quarto, pegue o espelho, encare o espelho, olhe para ele. Respira fundo, dá uma olhada lá dentro, volta, diz assim, quem é essa pessoa que está aqui? A vida pode fazer, Sartre diz isso, a vida pode fazer com você o que ela quiser. As pessoas podem fazer com você o que elas quiserem. Resta saber o que você vai fazer com isso. Escolher é a única coisa que o homem não pode deixar de fazer. Escolha viver e viver bem. Viver com qualidade de vida. Viva! A gente se vê por aí. Estou esperando você no próximo encontro. Ah, lembre-se, se tudo isso aqui fez sentido para você, se inscreve aí no canal. Aperta o link, dá um like, dá um dislike, faz alguma coisa, toma uma atitude, muda o seu jeito de viver, mas ajude que esse conteúdo chegue a outros lugares, chegue a outras pessoas. Transborde por onde você passar, faça a diferença. A gente se vê por aí. Fique bem.